Esse é o canal Sugestão Filosófica. Bom, na nossa divagação filosófica de hoje, eu fiquei refletindo sobre a questão da filosofia no Brasil. Falamos muito sobre filosofia europeia, sobre filosofia oriental, enfim, existem tantas tradições filosóficas riquíssimas, válidas, né? Tradições filosóficas que, desde o início, desde quando o ser humano tomou consciência da sua própria existência, essas tradições filosóficas buscaram compreender a realidade ao seu redor, a existência humana, a finalidade da vida humana, a finalidade de habitar no mundo em que habitamos. Então é inegável que as tradições filosóficas são importantes, são fundamentos, né, de culturas, de civilizações. Mas eu fiquei me perguntando, e no Brasil? Como é que anda a história da filosofia, a história das ideias, dos pensadores e pensadoras no Brasil? Bom, como professor de filosofia, eu me ocupo bastante de ideias, de sistemas filosóficos, de livros, principalmente. Livros esses que veiculam a, as ideias desses grandes pensadores. E eu sei que hoje nós temos uma produção filosófica de peso, pensadores que estão refletindo, pensadores e pensadoras que estão refletindo sobre a sociedade, sobre tecnologia, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o mundo do trabalho. Então, como um estudioso do cenário filosófico contemporâneo, eu sei que nós temos uma produção filosófica vasta, não somente acadêmica. E quando eu falo acadêmica, eu me refiro a artigos, a revistas, periódicos científicos, né? Isso nós temos aos montes, né? Mas assim, uma produção filosófica feita para além dos muros da academia, nós também temos, sem sombra de dúvida. Porém, eu fiquei me perguntando sobre a história dessa filosofia brasileira. Será que antes dessa problematização de uma filosofia brasileira que é muito atual, né? A gente se pergunta isso bastante atualmente sobre filosofia brasileira. Mas e antes disso? É, séculos, por exemplo, 18, séculos 19, século 20, tínhamos uma produção filosófica. Bom, eu gosto muito de pegar uma irmã da filosofia, que é uma irmã caçula, claro, né? Porque nasceu muito depois, ali em meados do século XVIII, século XIX, mais precisamente. E eu estou falando das ciências sociais, a sociologia, a ciência da sociedade. A sociologia, ou ciências sociais, como vocês quiserem, nasceram muito recentemente comparado à história da filosofia, né? Claro que a maioria das ciências comparadas à filosofia são recentes, né? Mas em especial a sociologia, que é do século XIX, nasce ali com Auguste Comte, né? Nasce ali numa França é, herdeira de uma revolução francesa, de um iluminismo, né? Bom, eh, a gente tem ali a sociologia influenciando um pensamento também brasileiro, mais precisamente no século XX. Nós vamos ter uma sociologia brasileira riquíssima, né? Autores da estirpe de Sérgio Buarque de Holanda, então pensadores, né, da sociologia brasileira. Temos aí da estirpe de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? Florestan Fernandes e assim por diante. Então, em se tratando de sociologia brasileira, é nítido que nós temos uma história da sociologia brasileira, nós temos uma produção inicial de séculos passados, né? Mas e a filosofia? A filosofia brasileira? Bom, e assim, dentro das minhas pesquisas,
Obviamente que eu encontrei sim filósofos brasileiros, tá? Pensadores que se aventuraram a escrever, a produzir, a construir sistemas filosóficos. Eu poderia citar vários nomes, mas a nossa divagação filosófica de hoje, ela vai focar em falar sobre um filósofo brasileiro que nasceu no Ceará. Meus amigos e minhas amigas, eu estou falando de Raimundo de Farias Brito, muito conhecido hoje como Farias Brito, mas o seu primeiro nome é Raimundo. Bom, o Farias Brito nasceu em São Benedito, no Ceará. Ele nasce ali no ano de 1862, portanto, a segunda metade do século XIX, né? E o século XIX, em se tratando de contexto histórico da filosofia, né, na Europa, a gente vai ter ali pensadores do tamanho de Nietzsche, Marx, Freud, né, pensadores que nessa segunda metade do século XIX irão desenvolver os seus sistemas filosóficos, né, as suas reflexões filosóficas, melhor falando, até porque é complicado a gente usar esse termo sistema filosófico no século XIX, visto que os pensadores de então eles não buscam mais construir sistemas filosóficos, mas sim trazer uma filosofia mais fragmentada. A exemplo de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que traz em suas obras uma filosofia muito baseada em textos, capítulos mais curtos, né? Que nós chamamos até de aforismos, né? Aforismos que ele vem trazer no seu pensamento. E é um grande exemplo que eu gosto de utilizar para demonstrar o que eu denomino de assistemático, né? Uma filosofia assistemática, ou seja, que não busca uma sistematização, como fez, por exemplo, Spinoza, como fez lá na Grécia Antiga Platão, como fez até mesmo Immanuel Kant, né? Com a sua filosofia monumental, colossal, podemos dizer. E o século XIX, então, ele, no seu contexto, né, da época, era isso que ele trazia, uma filosofia muito mais radical, no sentido de que começa a questionar a potencialidade humana da razão. É o momento em que nós chamamos esses pensadores de mestres da suspeita. Quem são eles? Nietzsche, Freud, Marx. São pensadores que são denominados assim, mestres da suspeita, porque começam a desconfiar de que o ser humano é realmente 100% racional. A imagem do sujeito moderno que nós temos ali na filosofia, por exemplo, cartesiana, na filosofia do iluminismo do século XVIII, século das luzes, é um sujeito detentor de uma potência racional capaz de dominar o mundo, dominar a natureza através da razão. A razão seria o elemento iluminador, né? E o século XIX não está nem um pouco interessado nessa proposta da filosofia moderna do sujeito cartesiano, porque esses mestres da suspeita justamente colocarão em questionamento essa potencialidade da razão. A razão não é a capacidade, a faculdade suprema do ser humano. O ser humano muitas das vezes não é dono da sua própria razão, né? É o que eles colocarão como questionamento. Mas aqui no Brasil, Raimundo de Farias Brito, contrariamente à maré da história da filosofia, e talvez aí consista um dos seus méritos, né? São vários, mas um dos seus méritos é que ele é um pensador atualizado no seu tempo, tá bom? Antes da internet, antes
de plataformas de acesso à informação mundial, digamos assim, Farias Brito estava totalmente atualizado, encomendava obras de Kant, de filósofos contemporâneos seus, né? E ele tinha a leitura dessa história da filosofia. Só que ele, como um bom filósofo, vai sustentar o seu próprio pensamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a filosofia ela é feita por pessoas que se propõem a remar contra a maré, digamos assim, uma figura de linguagem. Aquele que repete os pensadores, ele é um historiador da filosofia, ele é um estudioso da filosofia. Ele não tem o seu próprio sistema filosófico, né? No caso de Farias Brito, ele não se reduziu a ser um mero repetidor da tradição filosófica. Pelo contrário, ele criou a sua própria filosofia. Tem uma frase que eu achei bem interessante do Farias Brito que ele diz o seguinte: ele criticou, né, os seus contemporâneos, dizendo que eles apenas repetiam o que os grandes pensadores diziam, e ele vai chamá-los de fonógrafos, fonógrafos que vivem a repetir ideias de que não têm a compreensão nem o sentido. Ou seja, eles ouvem essas grandes ideias e apenas se limitam a repeti-las, não a pensá-las e questioná-las e reformulá-las. Farias Brito procurou não se reduzir a isso. Então, com essa ousadia, ele se torna um dos nomes mais proeminentes da filosofia do Brasil, principalmente ali da virada do século XIX para o século XX. Farias Brito morre em 1917. Além do Ceará, ele também foi para Belém, do Pará. Ele se instalou temporariamente no Rio de Janeiro, depois ele retorna, né, para o Ceará. Enfim, é um filósofo que viveu no seu tempo, mas pensou para além do seu tempo. Eu gostaria de destacar, né, ele escreveu várias obras, mas eu gostaria de destacar uma obra em especial, que é a obra que eu me propus a ler, Finalidade do Mundo. É um projeto filosófico de 3 obras, né? E a primeira obra, o primeiro volume, ele tem o título de A Filosofia como Atividade Permanente do Espírito Humano. São 3 volumes. E esse primeiro volume me chama a atenção, pois ele traz um título que é uma tentativa de definir o que é filosofia. Essa pergunta tão difícil que até hoje ninguém entrou em acordo o que é filosofia. O Farias Brito ele responde essa pergunta no título do primeiro volume do seu projeto Finalidade do Mundo. Então o título é o seguinte: A filosofia como atividade permanente do espírito humano. O espírito humano é inquieto. O espírito humano se faz perguntas por suas limitações, se a gente for pegar filósofos como Kierkegaard, né? O ser humano tem a sua limitação. Ele é limitado, ele não é um ser infinito. Ele tem limites. E esses limites provocam o próprio ser humano a busca pelo saber. Então, essa busca pelo saber é a atividade do espírito humano. O espírito humano, ele não é um ele não está em um estado de paralisia intacto. Ainda que tentemos calar o espírito humano através da acomodação em não buscar conhecimento, mas esse espírito humano ele é inquieto. E a atividade permanente do espírito humano é a reflexão filosófica. Então, a nossa divagação filosófica fica por aqui. É essa obra que eu gostaria de destacar para vocês e recomendo a sua leitura. Valeu, pessoal. Deixa sua curtida, segue aí nosso canal, compartilha e até mais.